Bom dia, pessoal. Então, nós vamos falar sobre como que funciona o processo do ciclo da água. A água ocorre de diferentes maneiras: nos oceanos, um grande reservatório de água salgada, na superfície da Terra, na forma de rios e lagos, no subterrâneo, formando lençóis freáticos e aquíferos, nos icebergs, como gelo, na forma de vapor na atmosfera, pela evaporação e até mesmo nos sistemas de distribuição de água nas cidades. O ciclo da água ocorre naturalmente há milhares de anos, o que garante a distribuição de água no planeta. A água é um recurso essencial à vida. Sem água, não há vida. 75% da superfície da Terra é coberta por água, por isso que ela é chamada de planeta azul. A distribuição de água na Terra ocorre da seguinte forma: ela se faz presente nos oceanos em uma taxa de 97,5% e na forma de água doce, numa taxa de 2,5%. A água doce na Terra é distribuída da seguinte maneira: de forma glacial, em 68,7%, nas camadas subterrâneas, em 30,1%, e a água da superfície e atmosfera corresponde a 0,4%. Essa água da superfície da atmosfera está distribuída assim: em lagos, 67,4%, no solo, 12,2%, na atmosfera, 9,5%, em outras áreas úmidas, 8,5%, em rios, 1,6% e em plantas e animais, 0,8%. E como que a água é formada? A água é formada através da ligação de dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, formando assim a molécula de H2O. Ela é uma das substâncias mais abundantes em nosso planeta e pode ser encontrada em 3 estados físicos: no estado sólido, presente nas geleiras, no estado líquido, em oceanos e rios, e no estado gasoso, como vapor de água na atmosfera. Nessas próximas imagens, nós vamos ver bem como que ocorre o processo do ciclo da água. Então, funciona da seguinte maneira. Aqui nessa imagem, de maneira simples, nós vemos que a água do subsolo ela é absorvida pelas raízes das espécies vegetais, ela é absorvida pelas raízes das árvores. As árvores elas respiram e através da sua respiração elas transpiram essa água que elas absorveram em forma de vapor. Essa água em forma de vapor, ela vai até a atmosfera e lá ela sofre uma reação denominada condensação, que é quando ela passa do estado gasoso e vai para o estado líquido, formando nuvens carregadas de água líquida, e essa água, portanto, cai sobre a Terra sob forma de chuvas. Outra maneira também de ocorrer precipitações é quando a água do mar ela sai do seu estado em forma de vapor, chega à atmosfera, sofre a reação de condensação, passa para o estado líquido e aí cai sobre o mar. Tanto pelo processo de evapotranspiração e respiração, tanto pelo processo de evaporação da água do mar, o vapor de água formado é levado pelo vento. Ou seja, outras regiões, outros biomas têm acesso a esses vapores de água formados em outras regiões, garantindo-lhes que tenham umidade e precipitações. Nessa imagem aqui, explicando de uma forma mais detalhada, nós vemos que a água presente nos oceanos, lagos e rios, ela sai desse estado através da evaporação e chega na atmosfera. Sofre a reação de condensação, onde ela passa do estado gasoso para o estado líquido, formando nuvens de água líquida. E aí ela cai sobre o solo através da precipitação, infiltra no solo pelo escoamento,
formando lençóis de água que abastecem oceanos, lagos e rios, e essa água é evaporada novamente e assim o ciclo se repete. A água sob forma sólida, ou seja, a água sob forma de neve e gelo, ela sofre o degelo e assim, ao ser escoada, também é infiltrada, formando esses lençóis de água. Aqui no centro da imagem nós vemos um processo que já foi comentado na imagem anterior, que é a transpiração das árvores, que elas respiram e aí elas liberam água em forma de vapor. Essa água em forma de vapor sofre condensação, passa para o estado líquido e aí ocorre a precipitação. Agora nessa imagem aqui, nós podemos ver bem como que funciona todo o processo do ciclo da água. Observamos basicamente 7 processos físicos acontecendo. Primeiro, a precipitação, que é o vapor de água condensado que retorna à superfície na forma de chuva, granizo ou neve. É o ponto de partida para as análises hidrológicas de bacias hidrográficas. Temos também a infiltração, que é a entrada de água que infiltra na superfície do solo. Os principais fatores que podem afetar a infiltração da água no solo são o tipo de solo, a impermeabilização do solo, a crosta superficial, a umidade do solo, a duração e a intensidade da chuva. Temos aqui também o escoamento superficial, que é a parte da precipitação que escorre na superfície das bacias hidrográficas em direção aos reservatórios e rios. Observamos também a evaporação, que é a transformação da água líquida em vapor de água, e a transpiração, que é a liberação da água líquida em forma de vapor para a atmosfera pelos organismos vivos. Temos aqui também a evapotranspiração, que é o processo contínuo de evaporação e transpiração realizada pela vegetação, e a condensação, que é a transformação do vapor de água em água líquida, formando nuvens. Bom, temos então uma demonstração dos 4 passos para os rios voadores. Primeiramente, a água do oceano evapora e vai ao continente. Desse modo, ocorrem chuvas fortes sobre a Amazônia, e após isso, ocorre a evapotranspiração, onde a floresta recicla a água. E então, o rio voador segue pelo continente, funcionando como um sistema de irrigação para a vegetação. Os rios aéreos da Amazônia trazem água para o sul e sudeste. Sem a floresta, essa água não seria levada, ou seja, a água acabaria. Temos aqui 5 segredos da floresta, que podem ser também 5 importâncias ou 5 funcionalidades. A floresta emite umidade para a atmosfera, até 1000 litros por dia. O cheiro da floresta forma nuvens, ou seja, a transpiração da floresta. A bomba biótica traz água do oceano, isso devido à água evaporada e à baixa pressão. Rios aéreos irrigam o continente. O dossel rugoso freia os ventos, ou seja, as árvores. Desse modo, a árvore é uma máquina de irrigar a atmosfera, onde a raiz busca e suga a água subterrânea, o tronco se eleva até 60 metros e as folhas transpiram, como eu já havia dito antes, mais de 1000 litros por dia. Visualizando a árvore de forma tecnológica, podemos dizer que a raiz é um sugador subterrâneo de umidade, o tronco é um elevador de água, as folhas podem ser regenerador nanotecnológico, dispersor de umidade para a atmosfera, e a árvore em si funciona como um painel solar, um freio de ventos que evita tempestades. Além disso,
Micropartículas higroscópicas formam nuvens. As nuvens funcionam como gerador de zona de baixa pressão. As árvores também podem ser sugadoras de umidade do oceano. O cenário atual mostra que a situação foi agravada, pois o processo de desmatamento e de degradação foi intensificado, e assim o clima tornando-se muito seco, com a diminuição na taxa de água e de nutrientes, alterando a estrutura e função além do cerrado, também de outros biomas, promovendo a extinção de espécies de animais e vegetais. Para conseguir minimizar os efeitos negativos causados, o Ministério do Meio Ambiente vem tomando medidas, como criar unidades de conservação federais e estaduais, monitorar e fiscalizar o bioma, apoiar projetos sustentáveis em assentamentos da reforma agrária, prevenir e combater incêndios florestais, criar planos de recursos hídricos para preservar as bacias hidrográficas e o uso sustentável dos recursos naturais.